Hoje vamos recapitular o filme chamado Voo 1942. O filme começa com um avião de passageiros em pleno voo. O comandante William Strong saúda os passageiros e apresenta o copiloto Daniel Prentice. Ele informa que o voo durará 7 horas e meia e que chegarão a Londres no horário. As comissárias de bordo servem bebidas e cobertores para os passageiros, que incluem mulheres, homens, idosos e 2 militares. O copiloto sugere manter o piloto automático até o amanhecer, já que estão voando há um tempo. De repente, todos os instrumentos falham. Daniel tenta consertá-los batendo nos painéis e eles voltam a funcionar. O avião enfrenta turbulência e o comandante assume o controle. Ele informa o centro de controle sobre os problemas com os instrumentos e que estão tentando resolvê-los. À frente, há uma área estranha com relâmpagos e nuvens. William contata o centro de controle novamente e é informado que o céu estava limpo, mas essa anomalia apareceu nas telas deles há 5 segundos. O comandante comunica aos passageiros, pedindo que todos afivelem os cintos de segurança e que a tripulação tome seus assentos. O avião atravessa essa anomalia, que parece um portal. Do outro lado, os pilotos percebem que já é noite, embora ainda faltassem 40 ou 50 minutos para o pôr do sol. William fala com os passageiros novamente, pedindo desculpas pelo inconveniente e explicando que passaram por uma pequena tempestade, mas que agora está tudo bem. Ele também menciona que já é noite lá fora. Uma passageira pega seu laptop, mas não tem conexão com a internet. Ao verificar seu telefone, ela vê que também não há sinal. Outros passageiros têm o mesmo problema com seus aparelhos. Os instrumentos do avião ainda não funcionam, mas o comandante, baseando-se nas coordenadas, conclui que ainda estão na rota. Ele tenta contatar o centro de controle, mas não recebe resposta. Daniel tenta resolver o problema, mas nem os instrumentos principais nem os de backup funcionam. Ele informa que apenas o radar está funcionando, sendo o único equipamento que não foi substituído durante a atualização da aviônica. As comissárias de bordo servem bebidas e conversam com os passageiros. 2 homens, que são historiadores, discutem alguns artefatos militares. Mais adiante, um idoso faz anotações durante o voo. Uma comissária se aproxima e pergunta no que ele está trabalhando. Ele responde que está anotando tudo para não esquecer. O avião continua sua jornada e Daniel observa o radar, surpreso por não haver ninguém ao redor. O comandante sugere fazer uma curva para encontrar outras aeronaves, mas isso não funciona. O radar mostra que estão sozinhos no céu. William então sugere descer abaixo das nuvens para tentar ver sinais visuais de navios e possivelmente transmitir um sinal através de um navio de carga. Daniel hesita, mas o capitão acredita que essa é a única chance deles. William informa a comissária Cameron que quer fazer um anúncio e que a tripulação deve tomar seus assentos. Surpresa, ela transmite suas palavras aos outros comissários, explicando que precisam descer para evitar ventos fortes. Os pilotos começam a descer o avião, mas veem terra em vez do Oceano Atlântico. Eles percebem que estão fora da rota. De repente, veem um pequeno avião no radar, seguido por vários outros. O capitão diz que nunca viu algo assim. Descendo mais, veem neblina, mas logo percebem que é fogo. O avião está voando no meio de bombardeiros lançando bombas na cidade abaixo. Os passageiros ficam preocupados ao verem explosões, fogo e aviões desconhecidos ao redor. Os historiadores discutem intensamente enquanto olham para um livro com imagens. Um avião nazista passa perto deles. Vendo isso, William ordena que as luzes sejam apagadas e sobe para uma altitude maior. Os passageiros ficam nervosos e preocupados, sem entender o que está acontecendo. Os comissários tentam acalmar os passageiros. Cameron pergunta ao capitão o que está acontecendo, mas ele pede que ela apenas mantenha a calma e não interfira no voo. Subindo mais alto, os pilotos veem no radar que está tudo limpo. William sugere manter distância dos outros aviões e tentar descer novamente em alguns minutos, pois sem pontos de referência não saberão onde estão. Os 2 historiadores se aproximam da comissária e dizem que podem ajudar. Cameron bate na porta da cabine com os 2 historiadores atrás dela. Eles empurram Cameron para o lado e entram na cabine, gritando que sabem que os aviões vistos eram Junkers Ju-88S e Hinckley H-111. Mas William não quer ouvi-los e pede que saiam. Um dos passageiros se aproxima cautelosamente para ouvir o que está acontecendo. Eles insistem, dizendo que esses aviões pararam de ser produzidos em 1945. O historiador percebe que os instrumentos do avião não estão funcionando. O segundo piloto confirma que, além do radar, tudo está fora de ordem. O segundo historiador diz que parece uma total falta de sinal, como se não houvesse satélites.
O capitão dá 30 segundos para os historiadores explicarem sua opinião. Eles dizem que o rádio do avião não está funcionando e que não conseguem contatar o centro de controle após a tempestade, porque havia poucas torres de rádio na frente ocidental em 1940. Isso choca todos que ouvem. Os historiadores acreditam que os aviões vistos estavam indo bombardear Saint-Nazaire, como a Alemanha fez em junho de 1940. Os historiadores acreditam que podem ajudar se o avião descer abaixo das nuvens, pois conhecem bem a geografia da Segunda Guerra Mundial. William concorda, querendo entender onde estão, mas não acredita em viagem no tempo. Os historiadores sugerem encontrar a mesma anomalia climática e passar por ela novamente. O capitão pede a todos que voltem aos seus assentos e não digam nada a ninguém. O homem que estava escutando também volta para o seu assento. Todos na cabine voltam aos seus assentos. O homem que ouviu a conversa agarra a mão da comissária, exigindo explicações. Ela responde que está tudo sob controle e que ele saberá o que está acontecendo junto com os outros. Ao soltar a mão dela, ela o ameaça com consequências se ele fizer isso de novo. O avião continua a jornada e Daniel está surpreso por não ver luzes abaixo, mesmo sobrevoando cidades. William sugere que pode haver uma queda de energia, por isso não conseguem ouvir ninguém, e tenta contatar o centro de controle novamente. De repente, alguém responde, primeiro em francês e depois em alemão. Ele informa quem são e pede ajuda. Em resposta, dizem que é um canal fechado e só pode ser usado em emergências. O capitão repete que são o voo IA-42, voando de Dallas, e que seus instrumentos não estão funcionando e viram bombardeiros alemães. A pessoa se identifica como Cabo Nigel Sheffield. William pede para ser conectado ao controle de tráfego aéreo civil, mas Nigel diz que é impossível, pois estão em uma zona de combate. O comandante pede para ser conectado a alguém que possa ajudar, e o cabo verifica os dados deles novamente, mas não acredita neles. O capitão pede ajuda para determinar a localização, e Nigel informa que é 17 de junho de 1940. William fica bravo e frustrado, sem saber como convencer Nigel de que precisam de ajuda. Os historiadores finalmente descobrem onde estão e vão contar tudo ao capitão. Assim que saem, o homem sentado à frente pega o livro dele secretamente e começa a lê-lo. Durante a conversa entre Williams e o cabo, Cameron entra na cabine com os historiadores. Os professores dizem que identificaram rios e colinas e que acabaram de sobrevoar o rio Sena, na França. Eles também relatam que viram o bombardeio de Saint-Nazaire e o navio RMS Lancaster afundado. Nigel, no entanto, não acredita neles. Então, o historiador explica que são do século XXI, voando de Washington para Londres, passaram por uma tempestade e agora estão ali. Mas o capitão os interrompe, dizendo que estão sozinhos em uma zona de combate e precisam de ajuda. O professor sugere falar sobre o bombardeio de Saint-Nazaire. Eles identificam os aviões alemães e falam sobre o RMS Lancaster, pedindo que Nigel confirme a informação. Nigel concorda e pede que retornem em 30 minutos. O cabo informa o coronel sobre tudo o que ouviu. Enquanto isso, o homem estuda o livro roubado e descobre o que está acontecendo. Ele se levanta e diz aos passageiros que a tripulação esqueceu de contar algo. Ele acredita que viajaram no tempo. Os outros riem e não acreditam, mas ele insiste que estão na Segunda Guerra Mundial e não vão sobreviver ali. Ele sugere mudar a história e matar Hitler, dizendo que sabem onde ele estará e podem fazer isso. Os comissários tentam pará-lo, mas outros 2 homens o apoiam, acreditando que pode dar certo. 2 militares interrompem, pedindo que todos voltem aos seus assentos, mas são ignorados e uma briga começa. Quando os soldados e comissários conseguem acalmar a situação, o sargento explica que mudar a história é arriscado. Pode melhorar ou piorar tudo. Se os alemães conseguirem novas tecnologias e o livro, a bandeira nazista estará em todo lugar. Depois de calcular, Daniel diz que eles têm combustível para voar por cerca de 150 minutos na taxa atual, sem contar as manobras. Nigel Sheffield informa o capitão que resolveu as coisas com o comando. Embora a história de viagem no tempo cause dúvidas, a informação sobre o navio RMS Lancaster foi correta. Nigel compartilha que a Batalha de Dunkirk foi um desastre com cerca de 500 mil de soldados mortos, o que surpreende os professores, já que na história, a evacuação de Dunkirk foi um sucesso. Então, o comandante percebe que não estão no passado que conhecem. Continuando a conversa com o cabo, William pede uma rota segura, um lugar para pousar e informações sobre tempestades incomuns. Com a localização confirmada, Nigel avisa que estão perto da fronteira alemã e precisam mudar de curso rapidamente.
Além disso, eles interceptaram comunicações alemãs. Então os alemães sabem que há um avião desconhecido nos céus da França. O comandante se pergunta se há forças amigas na área que possam vê-los, mas o cabo não tem certeza da localização exata. O copiloto sugere acender as luzes de pouso e navegação. Com as luzes de navegação acesas, eles continuam voando quando os pilotos veem um grupo de aviões se aproximando rapidamente no radar. O comandante urgentemente pede que todos tomem seus assentos. Os alemães cercam o avião de passageiros e começam a atirar. Os pilotos manobram para desviar das balas, tentando escapar. William elabora um plano. Ele inclina o avião bruscamente e mergulha em alta velocidade. Os perseguidores seguem, descendo a 1000 pés. Os pilotos então nivelam o avião e sobem novamente. Alguns aviões perseguidores não conseguem seguir a manobra e colidem, mas o restante continua a persegui-los. Durante outro ataque, um avião alemão atinge o avião de passageiros, perfurando a cabine de comando e ferindo Daniel na barriga. As comissárias pegam um kit de primeiros socorros e uma delas verifica o copiloto, dizendo que o ferimento não é profundo. O capitão informa que tem outro problema. Eles queimaram muito combustível por causa das manobras e por causa da despressurização, precisam descer. Daniel diz que tem duas opções: subir acima das nuvens para ficar seguros ou descer e ser abatidos. Mas não podem pousar porque o trem de pouso dianteiro está danificado. Cameron sugere pedir ajuda aos passageiros. William passa o controle do avião ao copiloto e a uma comissária e vai falar com os passageiros. Nigel informa ao coronel que perdeu o contato com o voo 42. O coronel ordena que Nigel descubra tudo sobre o radar deles e avisa que, devido à tecnologia avançada do avião, provavelmente terão que abatê-lo para evitar que caia nas mãos dos nazistas. O capitão diz que eles realmente voltaram no tempo para 1940. Ele pede que todos mantenham a calma e ajudem a encontrar um lugar seguro para pousar. Como o trem de pouso está danificado, ele precisa de voluntários. A engenheira Teresa e o faz-tudo Hector se oferecem para ajudar. O capitão, Teresa e Hector vão para o compartimento de eletrônicos na frente. O capitão inspeciona o trem de pouso enquanto Teresa verifica os sistemas eletrônicos e encontra fios cortados que reconecta. As portas do compartimento do trem de pouso se abrem, mas quando o copiloto tenta baixar o trem de pouso, nada acontece. Hector inspeciona o suporte e encontra a falha. O comandante planeja descer para consertar, mas Hector se oferece para ir. Após consertar o problema, Hector quase cai, porém, ele consegue subir de volta em segurança. O comandante volta à cabine de passageiros e informa que o trem de pouso está consertado. Na cabine de comando, o copiloto diz que tem combustível para apenas mais 90 minutos. Ao descer à altitude, eles conseguem entrar em contato com Nigel, que fica feliz em ouvi-los. Ele esclarece a localização atual deles e diz que está tentando encontrar um lugar seguro para pousarem. Nigel também pede informações sobre o radar, e um dos historiadores explica o que é e como funciona. O cabo quer contar mais sobre seu comando, mas é interrompido. Aviões alemães são avistados novamente e começam a atirar, desta vez usando metralhadoras e mísseis. Uma explosão quebra várias janelas do avião. No radar, os pilotos veem que estão sendo perseguidos por 2 aviões, um atrás e um à frente. William toma a decisão de voar diretamente em direção ao inimigo e, no último momento, sobe. O avião alemão passa por baixo deles e colide com seu companheiro. Os professores e os pilotos discutem o próximo passo. Um dos historiadores sugere entregar o radar aos britânicos, pensando que talvez eles tenham vindo parar ali por causa disso, já que essas tecnologias não surgirão por muitos anos. O capitão concorda e planeja falar com Nigel para informá-lo da decisão. De repente, eles veem um míssil vindo em sua direção. Ele passa raspando no avião e desativa um dos motores. Após algumas tentativas, os pilotos conseguem reiniciá-lo. Com o avião estável, o comandante avisa o cabo que estão prontos para entregar o radar, pois é a única chance de sobreviverem. Nigel dá coordenadas para onde devem soltar o pacote. O capitão manda parte da tripulação desmontar o radar, enquanto a outra parte procura algo para usar como paraquedas. Assim que Nigel informa o coronel que estão prontos para entregar o radar, ele manda cancelar todos os ataques aéreos. Enquanto isso, a equipe trabalha desmontando o radar e encontrando algo para usar como paraquedas. Um homem idoso sugere usar ponchos de polietileno que ele comprou para seus netos. Eles fazem um paraquedas com os ponchos e colocam o radar em uma mochila, soltando o pacote no local designado. Nigel avisa que uma equipe foi enviada para procurar o pacote e que eles precisam ganhar altitude rapidamente. Os alemães interceptam as mensagens e também vão procurar o pacote.
Eles o encontram primeiro, mas os britânicos chegam logo depois e começam um tiroteio. Após matar todos os alemães, os britânicos recuperam o radar. Durante esse tempo, os aviões alemães perseguem o avião de passageiros. Um dos mísseis atinge a lateral do avião, jogando alguns passageiros para fora. O pânico se instala dentro do avião enquanto os pilotos tentam estabilizá-lo. Enquanto isso, Nigel recebe o radar e entra em contato com o voo 42, que está ficando sem combustível. Após configurar o radar, o cabo muda a rota do avião, levando-os a outro tiroteio. Desta vez, há aviões alemães e aliados. Vendo isso, William finalmente acredita que estão na Segunda Guerra Mundial. De repente, o radar mostra uma anomalia no caminho deles. Eles se aproximam e veem que é a mesma tempestade que os trouxe até ali. O comandante agradece aos passageiros pela resiliência e a Nigel pela ajuda, e se despede. O avião se aproxima da anomalia, treme violentamente, e ao passar pela tempestade, eles retornam ao presente. Imediatamente, eles entram em contato com o centro de controle. William informa que estão com pouco combustível e precisam pousar urgentemente. A torre de controle dá permissão para usarem qualquer pista. O avião abaixa seu trem de pouso, e nas pistas, os serviços de emergência esperam por eles. O avião pousa com sucesso. Os pilotos suspiram aliviados e os passageiros se abraçam ao sair do avião. Apenas um homem idoso permanece na cabine de passageiros. O capitão se aproxima e diz que é hora de ir. O homem pede mais 1 minuto para terminar suas anotações. William fica surpreso ao ver a rota de voo e notas sobre o radar e a guerra. O homem fecha seu caderno, que tem o nome Nigel Sheffield na capa. William, como capitão, é o último a sair do avião. Espero que tenham gostado. Até a próxima.